Quando você vive numa sociedade, existem regramentos, existem leis. Talvez, se eu fosse reitora, eu teria dado, na visão deles, talvez menos trabalho, né? Porque as pessoas não discutem as ideias, né? Elas querem que você morra. Pode focar, 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 pode focar. Fala, meu povo, estamos chegando com mais um episódio do Pode Pocar. Você que não me conhece, eu sou o Arleson Schneider, aqui do meu lado, Felipe Chicarino. E aí, Chica, beleza, meu irmão? Ô, mano, beleza, né? Mais um episódio, estamos aqui junto, misturado, para pocar na informação, pocar no entretenimento, pocar em conteúdo, pocar no que for possível aqui nesse espaço que é o nosso bar, né? E nunca é demais a gente ressaltar, né, Chicarino, que a nossa proposta era a internet até cair, tamanho peso das pessoas que iam sentar aqui na nossa mesa, na cabeceira, né, sob as bênçãos do Mestre Cartola. Quem que a gente está recebendo hoje aqui, Chicarinho? Hoje a banda larga estoura, porque ela é twitteira, tá? Ela é referência no Twitter, na produção científica ali, para falar com essa galera da ciência. Não, eu ia falar agora. Poxa, a mulher é uma das maiores referências aqui do estado, você começa apresentando como twitteira, fogo. Não, mas é porque eu quero já que essa vertente, sem falar nas outras, que a gente vai se aprofundar aqui. E ela pocou na pandemia. A voz dela ecoou por todas as mídias capixabas, e uma voz de segurança, uma voz de coerência, uma voz de responsabilidade, a voz da ciência. Quem é ela? Étel ou Etel? Seja bem-vinda aqui. É muito bom te receber aqui no Pode Pocar. Obrigada, quero agradecer o convite para estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui, fazendo parte dessa iniciativa que eu acredito que vai pocar. Oremos. Vocês... Então, Étel ou Etel? A origem do nome seria Étel, mas eu nasci aqui no Espírito Santo, numa cidadezinha muito pequenininha chamada Baixo Guandu. Nem é tão pequena hoje, mas quando eu nasci ela era bem menor. E a minha época de criança tinha chamada, sabe? E a chamada sempre parava no meu nome, eu já sabia. Eu levantava meu braço e falava, sou eu, Etel. E aí, a minha família toda me chama de Etel. Quando eu saio do Espírito Santo, principalmente onde tem locais onde tem comunidade judaica muito grandes, né, tipo Rio, São Paulo, todo mundo me chama de Étel. Mas aqui eu virei Etel e acabei assim também para a imprensa nacional falando. Eu prefiro que me chame de Etel. Etel Maciel, né? Um dos principais nomes do nomes em relação à ciência, em relação ao combate a esse problema que a gente vem passando, né, Chicarino? E muita credibilidade, ela trazia credibilidade, traz credibilidade no seu discurso. E falando em credibilidade... Exatamente, queria até inclusive citar, né, sobre aí quem está apoiando, quem está ajudando a gente, né, quem está dando esse empurrão inicial aqui nesse projeto, nessa ideia tão maneira, né, Chicarinho? É isso aí, a Galvan, que abraçou o projeto do Pode Pocar, acredita. Galvan, você viu como é que a gente começou já bem? A gente começou bem. E por que a gente está com a Galvan? Porque a Galvan também entende de credibilidade. A gente, na nossa carreira longa, aí, quase 15 anos no jornalismo, a gente também trabalhava pautado na credibilidade. E se tiver credibilidade, obra a preço de custo, então... Aí fechou, aí tá certo. Obrigado aí, Galvan, valeu. Tamo junto. Obrigado aí pelo... Você sabe que a área de lazer da Galvão é a melhor que tem aí, né? Eles estão falando que é igual resort, né? Tipo resort Morro de São Paulo. Um dia eu vou ter essa condição. Então puxa a primeira pergunta. Pois é, Etel, você estava falando que você veio de Baixo Guandu. Começar então do início. Qual que é a lembrança que você tem de infância? Do que você brincava? Quais que são as primeiras recordações que você tem? Para a gente começar essa conversa de forma leve, né? Antes de chegar naqueles assuntos um pouco mais delicados. Além do calor, né, que faz lá, né? Que você além do calor, né? É muito quente, mas as minhas lembranças são excelentes. Baixo Guandu só me deu coisas boas e principalmente foi a base ali para a construção do meu sonho, que era ser uma pesquisadora. Desde criança eu queria ser professora, pesquisadora, eu queria seguir nessa carreira. E ali eu estudei em escola pública, toda a minha formação foi em escola pública.
E as escolas públicas, e aí eu nasci em 68, então um ano muito triste no Nossa Brasil, Senhora, né? Um tristíssimo. ano bastante triste, mas tem o meu nascimento, então vou colocar aqui, isso tem um lado Simbólico, um né? lado simbólico. E nascendo em 68, ali o ensino, né, nas escolas públicas no Brasil tinha uma qualidade muito boa. Hoje, a gente luta para que essa qualidade seja mantida, né? E aí, numa briga entre público e privado, que é bem intensa na Mas você nossa... cortava sapo no jardim da escola, assim, aí que surgiu o interesse pela ciência? Como é que Não, era é mais isso? a Porque eu fiz- curiosidade mesmo, a curiosidade. E a gente tinha vários projetos na escola polivalente que instigaram a minha curiosidade. Muitos professores também bastante importantes, né? E depois eu vim para Vitória. Naquele momento a gente não tinha o que nós temos hoje, né? Os IFES no interior, que possibilitavam que os estudantes que queriam, né, seguir na sua formação continuassem. Então a gente tinha que vir para a capital. Não tinha muitas opções, né? E aqui eu comecei a estudar para fazer o vestibular que tinha à época, né? Você vem para cá com que idade? Eu vim com 14. Eu fiz o ensino médio aqui. E aí eu fiz... Meus irmãos já estavam aqui, meus irmãos mais velhos, todos já estavam. E eu não sabia ainda... Eu era bailarina, então antes de ser... Também esqueci de falar isso, né? Em Baixo Guandu eu comecei a fazer balé já com 8 anos. E quando eu vim para Vitória, continuei, dancei profissionalmente por muito tempo, sou bailarina formada, fui professora de balé por muito tempo. Foi convidada pelo Bolshoi? Não, mas a gente teve um grupo aqui no Espírito Santo, ganhamos festivais nacionais, participamos, tive a oportunidade de viajar para fora do país, né, para os Estados Unidos, fazendo turnê, dançando. Então, Olha só, se fui eu soubesse disso daí, profissionalmente. tinha colocado na Você já apresentação. falou sobre isso em algum lugar? pouquíssimo. Na imprensa? Já deve ter falando Não, sobre isso. Um pouco Primeira mais vez. da sua vida como bailarina. Interessante, isso aí. Interessante. Como é que era Então, esse rolê? Conta pra gente. Eu comecei a falar porque eu queria dizer assim, eu fiquei por muito tempo numa dúvida de que carreira seguir, né? Eu já era bailarina quando eu entrei na enfermagem. Eu segui durante o curso inteiro de graduação, e aí eu me formei um pouco depois dos meus colegas, porque eu não pegava todas as matérias, porque eu dava aula e viajava dançando, né? Eu dançava profissionalmente, você tem que ficar aí 5, 6, 8 horas treinando todo dia. Então, a vida de bailarina profissional é uma exigência grande. Então, eu me dividi ali na graduação, ainda com muita dúvida do que fazer, e decidi, eu vou colocar aqui com uma aspas, né? Decidi, com uma forte ajuda do meu pai, que à época eu pensei em abandonar a enfermagem e ficar só na carreira de balé. Minha ideia era mudar do país, eu tinha já um irmão que era cidadão americano, já estava lá, então minha ideia era mudar totalmente. E meu pai, sabiamente, né, disse assim, você coloca o diploma na minha mão, depois você pode fazer o que você quiser. E aí, nessa trajetória de terminar minha graduação, eu conheci uma professora que foi bastante importante na minha formação. Eu sempre falo o nome dela, a professora Marina, que estava voltando do doutorado, e com ela eu iniciei a minha carreira de pesquisadora já na graduação. Ela foi bastante importante na minha trajetória, e por isso que eu sempre digo assim, porque os professores são tão importantes para inspirar, né, novos estudantes, novos talentos que vão aí pegar o bastão e seguir, né? Então, eu ali na graduação, no 5º para o 6º período, eu decidi que eu ia ser pesquisadora e que eu ia fazer mestrado, doutorado. E aí eu sempre digo assim, eu devo ao meu pai, aonde eu estou, muita coisa do que eu fiz, mas uma decisão lá no início que acabou mudando, né, a trajetória. E como é que é esse rolê? Você falou do seu pai, como é que é esse rolê que você faz com ele todo final de ano? Vai para a praia? Tem um rolê desse? Tem. Meu pai faz 91 Como é que é o nome dele? Geraldo. Seu Geraldo. Ele faz 91 anos na quarta-feira agora. E ele perdeu a visão, ele teve um glaucoma muito severo e ele perdeu a visão já tem 12 anos. E a gente, todo ano, a gente tem a família toda vai para Itaúnas, a gente tem meu irmão que mora lá, e a gente tem casa, né? E aí a gente sempre passa o final de ano lá,
e alguns feriados que são mais prolongados. E a gente tem a tradição de toda vez levar ele à praia, né? E ele sentir, né, o mar, as ondas, e a gente vai falando com ele. Eu caminho com ele, pelo menos 3 vezes na semana a gente caminha, e eu vou aí contando, né, o que a gente está vendo, o que está acontecendo, mas ele é bastante ativo. O Ethel, você falou muito de educação, né? A gente está em março, no mês da mulher, e até por isso a gente fez questão que você viesse já nessa semana, né, nesse mês de março, para poder contextualizar legal a questão da mulher, porque você é uma referência de mulher na ciência. E a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte: por que a gente, eu e Schneider, não estamos conversando aqui com a primeira mulher eleita reitora da UFES? Por que a gente não está conversando com este personagem tão emblemático que seria para a educação capixaba? Mas eu queria estar na mesa, se não tivesse rolando essa pergunta. Ô, mano, desculpa. Tô de sacanagem. Por quê? Então, a gente vai ter que... É uma pergunta que tem uma resposta... Ela pode ser curta e pode ser longa. A curta seria: a culpa é do presidente. Mas a resposta longa é... Estamos numa sociedade muito patriarcal, machista. Nós temos a nossa universidade, que vai fazer esse ano 67 anos e nunca teve... Eu fui a primeira mulher eleita, mas ainda não tem, né, uma reitora, nunca teve. Então, isso já fala muito sobre essa sociedade que nós vivemos. Aqui, o Espírito Santo, eu diria que é um pouco mais conservador, é um estado mais conservador que alguns outros, mas estamos aí numa sociedade muito patriarcal. E pelo fato, não é apenas uma mulher, né? É uma mulher feminista, é uma mulher que defende... Se posiciona muito, né, Tânia? Isso. E, assim, eu nunca escondi de que lado da história eu estou, né? Então, assim, eu sempre defendi os direitos humanos. Principalmente, nós estamos num estado que é muito violento para as mulheres, é um dos estados onde a taxa de feminicídio ela é enorme. Estamos sempre ali no ranking, né, entre segundo, terceiro, quarto, quinto, mas sempre entre os 10 primeiros do Brasil. Então, é um estado onde a gente temos que ter vozes que se levantem contra a violência, especialmente a violência contra a mulher. E, além de todos os outros, né, direitos humanos, principalmente LGBTQ+, então, todas essas causas que eu sempre estive à frente quando fui vice-reitora e que eu defendi no meu projeto, né, junto com o grupo, de defender, de que a universidade estaria sempre ali em defesa, né, dos direitos humanos. Então, tudo isso vai exatamente, né, são todos os fatores pelos quais esse governo tem se posicionado fortemente contra, né, e nós temos aí visto, infelizmente, muitos retrocessos nessas pautas. Então, acho que o conjunto disso tudo, né, fez com que eu ganhasse as eleições e não fosse nomeada. Você foi tirada no tapetão. O que foi que aconteceu para a gente entender? Qual foi a manobra utilizada? Eu acho que um dia talvez a história conte. Eu não sei todos os elementos dessa história, né? O que eu sei é que a gente tinha, inclusive, a bancada capixaba toda assinou, só um deputado não assinou uma carta referendando, né, as eleições da UFES. Então, a gente tinha, inclusive, o apoio político, né, o apoio do governador, o apoio da bancada capixaba. Nós tínhamos a eleição, eu ganhei com quase 70%, né, 66% dos votos. Então, nós ganhamos as eleições no voto direto, né, da comunidade e no voto também no conselho, que a gente chama dos conselhos superiores, né, uma junção de todos os 3 maiores conselhos da universidade. Então, também ganhei. Então, eu ganhei 2 eleições, né, vamos dizer assim, e na hora da nomeação, o presidente nomeou o segundo colocado, né, que ganhou nos conselhos superiores, mas não tinha participado da consulta à comunidade universitária.
Isso cria, né, foi a primeira vez que isso aconteceu Isso que eu ia te perguntar, se havia precedente, né? Então, depois da redemocratização na universidade, na UFES, foi a primeira vez que isso aconteceu. E isso traz uma insegurança muito grande para dentro da instituição, porque você tem alguém que é nomeado que a comunidade nem conhece. Ela não testou nas urnas, né? Ela não viu... Não tem legitimidade, né? É exatamente isso. Então, quando ele nomeia o segundo colocado, e ele tem feito isso de forma agora recorrente, né, em outras universidades, ele cria uma instabilidade interna, ele deixa as universidades muito enfraquecidas, porque, né, a principal liderança não é uma liderança reconhecida pela comunidade, então é tudo muito complexo. E aí nós estamos vendo, além disso, alguns reitores e reitoras que foram nomeadas como terceiro lugar, pessoas que tiveram tipo 2, 3 votos, entendeu? Que não representam nada ali, né? Então é realmente muito triste isso que nós estamos vivendo. E ele criou, né, a gente diz assim, um cavalo de Troia, ele colocou para dentro da associação dos dirigentes de universidades federais pessoas que não têm legitimidade e, portanto, acabam apoiando o presidente que os nomeou. É isso que eu ia te perguntar. Isso daí, essa esculhambação aconteceria numa gestão de um outro presidente, em alguém que conduziria o país com mais seriedade e não sucateasse, porque nitidamente está nos planos do presidente da República o sucateamento, a esculhambação dentro da universidade. Isso aconteceria numa outra gestão, essa puxada de tapete? Eu acredito que não. Mas sem vergonha que fosse, porque... Uhum. Sim. É muito triste isso que nós estamos vivendo, porque não é apenas em uma instituição, são em várias instituições que isso está acontecendo. Mas quando isso acontece numa universidade federal, né? A Universidade Federal geralmente sempre foi um órgão de mais resistência, independente do governo. A gente tinha muitas críticas dentro da UFES, na época do governo Lula também. Tinha críticas e mais críticas, teve greve, teve... Com certeza. Agora, além do sucateamento, essa esculhambação, né? Te dá um desânimo? No primeiro momento, obviamente, né, você sofre, foi uma violência muito grande, né, não só pessoal, mas institucional. A gente estava ali no início da pandemia, então até a reação foi... Isso tirou seu sono? Meu sono, certamente. Foi bastante triste. Mas depois de alguns dias, como você sabe, todo o processo que é muito penoso, né? Você sofre ali no início, e isso eu acredito que me deu mais força para lutar contra as manobras, todas as outras coisas que vieram depois, principalmente aí relacionadas à pandemia. Ficou cascuda. Isso. A Etel ficou cascuda. Exatamente. Então, eu acho que talvez, se eu fosse reitora, eu teria dado, na visão deles, talvez menos trabalho, entendeu? Então, eu acredito que... Deram um tiro no pé. Que foi... E muitas coisas aconteceram ali, né? E depois o próprio fato deles terem... eu estava na comissão que ajudou a construir o plano, né, de vacinação contra a Covid, e fui a pessoa que denunciou que eles enviaram o plano para o STF sem a nossa permissão, quer dizer, colocaram os nossos nomes como se a gente tivesse feito, né? Nossa, esse fato, eu lembro disso. Então, isso acabou desencadeando muitas coisas, né? Dentre elas a CPI, que veio depois, e muitas outras coisas. Então, assim, eu tenho, acho que a consciência tranquila de que eu fiz, e talvez pela possibilidade de não estar, né, naquele lugar, né, que eu não poderia falar muitas coisas, eu tive muito mais liberdade para dizer o que estava acontecendo. Só queria virar a chave, a gente estava na treta. Eu quero saber o seguinte, eu percebi, dando uma stalkeada nas suas redes sociais, que você gosta de pedalar, que você viaja muito. Então, eu queria que o que você faz quando você não está incomodando o governo federal? O que você faz? Você assiste série? Você
ler algo que não seja da ciência. Você consegue se desligar É, da sua vida acadêmica e dando entrevista quase todo dia? E se consegue como, né? 2020 e 2021 foi muito difícil. Assim, pra Um dizer... balezinho de vez em quando. Nossa, olha, eu Dá uma não dançadinha pra dar uma consegui, relaxada. não consegui. E assim, mesmo manter atividade física, porque o ritmo foi muito intenso. E vocês, jornalistas, né, diria assim, não tem poucos limites, né? Vamos dizer assim, às vezes o telefone tocava 10, 11, ou 23 pessoal da horas. imprensa, Mas Falou vale assim, ressaltar, a imprensa tradicional, realmente. Realmente. vocês são ótimos. Eu lembro. Então, assim, Eu não te mandei mensagem de madrugada convidando Não. você para vir aqui, né? não, você não. Que bom. Não, botou em horário comercial. Pô, que bom. Mas, assim, foi bastante difícil, porque era toda hora uma coisa nova, né? Então, assim, o ritmo foi muito, muito, muito acelerado. E 2020, 2021 foi muito complicado do ponto de vista de organizar, porque a minha vida pessoal, né, foi invadida por toda essa parte de estar a todo momento muito atenta, tendo que estudar muitas horas, né? Porque eu acho engraçado, às vezes as pessoas falam assim, tipo, como você não está fazendo nada, você podia fazer isso assim, né? Você podia fazer assim. Então, as pessoas não compreendem que para você estar ali falando, tem todo o tempo de estudo ali por trás, né? Eu obrigava muito isso, queria ouvir o Shinari também sobre isso, porque eu brigava muito, eu falava para a minha produção o seguinte, para a galera que trabalhava comigo, existe o tempo de Deus, existe o tempo do entrevistado. E o nosso tempo. Então, são vários tempos. Os tempos têm que ficar equilibrados. Fecha com o que tem. Não é só o tempo que a gente tem para o entrevistado. Isso eu acho muito... Desgastante. Eu vou usar um feio. adjetivo. É uma indelicadeza com o entrevistado. Eu acho. mesquinharia. Mas, infelizmente, a gente era do mecanismo, a gente tinha que estar lá. Sim. Não Sim, tinha você como. também está sendo demandado ali, você tem uma pauta que você tem que fechar. Então, eu compreendi muitas coisas e eu desenvolvi relacionamentos, né, com pessoas da imprensa que perduraram e perduram, espero que perdure por muito tempo, porque a gente acabou fazendo amizades, né, porque você acaba trocando, olha, isso aqui aconteceu, saiu isso, olha isso. Então, tem também essa troca toda e eu acho que o papel da imprensa, tanto a tradicional quanto as várias formas de comunicação que surgiram, e eu participei de muitas Por isso que eu brinquei no começo, porque você aderiu a essas novas tecnologias, Sim. né? Eu acho isso Sim. sensacional. E você faz ciência no Twitter, isso é foda. Eu participei de muitas iniciativas de podcast, de lives, de pessoas que estavam começando canais, estavam fazendo isso. Eu falo assim, eu falei de A a Z, assim, igrejas, movimento MST, eu falei para todos os públicos, toda vez que alguém me chamava, que estava ali, porque eu achei era importante chegar essa mensagem, né? E que a mensagem da ciência pudesse chegar a todos os locais. Então, eu falo isso agora, mas compreendo que foi super necessário naquele momento, sabe? E acho que o papel da imprensa, tanto tradicional como as inovações, né, que surgiram, foram importantíssimas, foram fundamentais. Você começa a ser procurada pela imprensa a partir desse documento que você fez? Não, foi antes. Eu, na verdade... Quando que veio esse hype porque você deu entrevista no Jornal da Globo, você deu entrevista nos grandes jornais fora daqui também, né? Sim. Começou aqui com a imprensa local, né? Começou em abril de 2020. Eu comecei a ser procurada para falar. Eu sou uma das poucas epidemiologistas de doenças infecciosas aqui naquele momento. Agora a gente já tem outras pessoas, mas algumas não estavam aqui. E aí eu comecei a ser procurada. Eu já estava auxiliando o governador, né, o Estado, nas estratégias de controle da pandemia. Eu não fui nomeada no dia 23 de março e eu comecei a participar das reuniões. Eu recebi o convite no dia 27 do governo e no dia 30 eu comecei a participar das reuniões na sala de situação. Então, não tive muito tempo vamos dizer assim, para viver o luto, para chorar muito, porque já tinha muito trabalho para fazer.
E aí, a partir dali, no início de abril, eu já comecei a fazer Bom Dia Espírito Santo, Tribuna, TV Vitória, todas as mídias aqui tradicionais. E Record, né? Record, dei muitas entrevistas. Então, acho que eu não esqueci ninguém, as tradicionais. Eu queria saber, Théo, eu li ontem no Twitter, inclusive, primeiro, como é que em 2022, ter que explicar para os outros a importância da vacina? No entanto, ontem eu li um tweet, eu tenho conhecidos antivacinas desde antes de ser modinha. Em 2009, quando começaram a surgir vacinas contra H1N1, depois a gente sofreu aqui um problema muito com a febre amarela, e desde aquela época já tinha um papo de que a vacina era um chip para poder copiar DNA, uma parada rocambolesca. Eu queria saber para você, no auge desses tantos anos seu de pesquisa, ter que explicar uma parada dessa para marmanjo grande, para homem velho, que recusa levar filho. O quanto de vida que vacinas não já salvaram, né? Milhões. Exatamente. Milhões. Como é que você ter que aparecer na imprensa para poder falar algo que soaria o óbvio? Realmente foi, nossa, está sendo, né? Porque é um contínuo. Toda hora que surge uma faixa etária ou uma nova dose que precisa ser já era, ser dada, a gente tem, hoje em dia a gente tem estrutura para já podia estar todo mundo vacinado. Sim, já podíamos. Essa lentidão se deve principalmente por essa campanha de desinformação que vem do governo federal. Então, esse é o grande problema no Brasil. Como você falou, nós já tínhamos um movimento anti-vacina, mas ele era muito pequeno no Brasil. A nossa hesitação vacinal, que é assim, a dúvida que a pessoa tem de vacinar ou não... a mesma galera da Terra plana, né? Exatamente. Era muito pequena, antes de nós termos um governo que incentiva... endossa esse tipo de situação, exatamente. Né, então, assim, essa, para mim, tem sido, né, a grande dificuldade, porque na minha carreira toda de pesquisadora, já tem 26 anos, eu nunca tive que desmentir a autoridade máxima, porque é algo muito complexo. Mas deve ser legal, né? Ainda mais sendo quem é. Por exemplo, hoje, se eu não me engano... É muito complicado isso, hoje, né? ou ontem, se eu não me engano, foi aprovado na Câmara de Vereadores de Vitória a proposta para proibir o passaporte vacinal. De uma, é um absurdo, né? É de uma ignorância, né? Uma ignorância... prova, inclusive, a falta de conhecimento e a limitação, porque as pessoas que estão ali, que foram eleitas, elas não têm a obrigação de conhecer, né, sobre a saúde, de entender as vacinas, mas no momento que elas propõem uma lei, elas têm a obrigação, pelo menos, de se informar sobre isso. E votar algo ali, isso para mim é um carimbo. Eu vou falar uma palavra aqui que é bem ruim. Você pode ficar à vontade. Mas aqui pode tudo. Pode falar tudo. A gente que está ponderando tá aqui, não falando palavrão. É um carimbo de... assim, limitação cognitiva, para não dizer... Burrice, babaquice, idiotice. Porque, assim, nós já temos um... A pessoa, quando é inteligente, até para chamar os outros de burro, ela é inteligente. É maravilhoso. É outra limitação coisa. Cognitiva. Puta merda. Não converso com você porque você tem limitação cognitiva. Mas é verdade, porque hoje... essas pessoas, elas não têm uma dificuldade para se informar, né? Elas têm enfim, Eu penso que é o seguinte, nessa altura do campeonato, em março, completando 2 anos de pandemia, quem ainda joga contra, ou tem mesmo dificuldade intelectual, aí eu super entendo, ou é mau caráter mesmo. Eu não tenho nesse caso, eu não tenho uma terceira via. Realmente eu tenho que concordar com você, porque agora, nesse momento, as pessoas que têm dificuldade de ter acesso à informação e que, infelizmente, são influenciadas por essas outras, e a gente sabe, e eu espero que a história aí prove, né, no futuro,
que muitas pessoas dessas estão ganhando muito dinheiro fazendo isso, né? São aquelas... são financiadas e, inclusive, recebem, toda vez que você movimenta suas redes e faz de uma forma que isso realmente viraliza, você recebe recursos. Infelizmente, a gente está numa época onde o compromisso com a verdade ele é muito limitado, né? E aí os interesses se sobrepõem, principalmente os interesses financeiros. Mas o que eu acredito que seja muito bizarro beleza, a gente entende dos interesses comerciais, isso é o jogo do capital, né? Já desde o final do século XVIII que é desse jeito, e é assim. Só que o que me assusta em detrimento do capital, em detrimento dos interesses particulares, dos interesses financeiros, a gente mata a gente. Sim. Porque quando eu financio como empresário uma campanha a favor da cloroquina, a favor da ivermectina, daquele maldito e desprezível kit precoce, eu estou matando gente. Sim. Eu estou matando gente, sabe? A Jéssica, minha esposa, ela trabalha, né, como fisioterapeuta e durante ali, a fase mais crítica da pandemia, ela ouvia das pacientes idosas dela, por que eu fui acreditar no meu neto? Por que eu não usei a máscara? Por que eu não vacinei? Sim, isso é muito triste, triste. isso é de uma tristeza, isso não é... E virou, assim, discussão de fla-flu. Parece que a gente vive um jogo de war. Não, a gente vive a realidade, pessoas morrem, né? Com essa negligência toda. Exatamente. Então é algo triste demais que a gente está vivendo. É muito triste. Nunca pensei que nós íamos passar por isso. Hoje eu estava até dando uma entrevista falando que nós deveríamos estar assim comemorando que no meio de uma pandemia nós conseguimos ter uma vacina. Isso é algo que outras gerações não tiveram oportunidade. E eu dei o exemplo da pandemia do HIV. A pandemia do HIV é uma pandemia sem fim. Nós vivemos ela há 40 anos. Isso daí os antivacinas, eles jogam e ela é isso. silenciosa, que é mais perigoso ainda. Exatamente. E aí são 36 milhões de pessoas que morreram, né, continuam morrendo de AIDS, porque o vírus ele faz muitas mutações, a gente não conseguiu fazer uma vacina a tempo. Isso aí que os negacionistas falam. A AIDS está aí há tanto tempo e não tem vacina. Por que descobriram? Porque quando o vírus da AIDS apareceu, nós não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Nós demoramos muito tempo para sequenciar o vírus, nós demoramos muito tempo. Em 94... Eu estava fazendo um estágio nos Estados Unidos quando a primeira vacina da AIDS estava sendo testada, em 94. E até hoje a gente não conseguiu, porque quando a vacina chega numa fase para aplicar em humanos, né, em fase 1, fase 2, o vírus já mudou tanto que aquela vacina... Esse ano, exatamente. Que a vacina já não funciona. É mais ou menos a mesma coisa que se a gente estivesse colocando a vacina agora no mercado com a variante Ômicron. Então, assim, o vírus já mudou tanto que ele já não é mais o mesmo, né? Já tem muitas mudanças daquela variante do vírus original que a vacina foi feita. Mas a gente conseguiu algo inacreditável do ponto de vista, se a gente analisar todas as pandemias do passado. Então, a gente devia estar, assim, celebrando. Nós conseguimos isso. E, na verdade, o que a gente está conseguindo é estragar o que a ciência nos brindou pela primeira vez na história. O que aconteceu durante a febre amarela, a gente pode chamar aquilo de quê? De surto? Aquilo foi uma epidemia. Foi uma epidemia. Epidemia. Que é uma epidemia? O que é uma pandemia? Essa palavra surto existe? Existe. São definições diferentes epidemiológicas. O surto é quando você tem um aumento no número de casos num local específico, fechado. Por exemplo, uma escola, uma empresa. Sim. Então, isso é um surto. Você tem ali naquele local que é um local delimitado no espaço, né? E você tem um aumento de número de casos ali. Quando você tem uma epidemia, você tem um aumento do número de casos, além do esperado, em alguns estados, alguns municípios, mas não é algo generalizado. Uma pandemia é uma epidemia, um aumento de número de casos, de número de óbitos, em vários países ao mesmo tempo. Então, é como se fosse um sinônimo, uma epidemia global. Nos anos 90, só para concluir aqui,
eu lembro que a gente teve um problema aqui também com meningite. Isso aí para mim foi claro. E o papo foi o seguinte, só matriculava na escola quem tivesse vacina, e era 2 doses. Eu lembro, eu devia ter uns 12, 13 anos, talvez um pouquinho mais, mas para mim foi claro, porque eu lembro que a vacina doeu, ficou derrubado. Não teve nenhum questionamento, bicho. Não teve nenhum questionamento. E hoje tem pai querendo brigar para o filho não ser vacinado. Não, eu vou voltar. As redes sociais, além de uma má gestão de um presidente, as redes sociais, além de ajudar, elas também podem atrapalhar num determinado momento. Isso acontece por causa da rede social, esse questionamento, porque eu queria entender por que... Foi muito rápido, Foi porque muito rápido. Chega, infelizmente... Você lembra desse papo da meningite? Sim. Não, a gente, juridicamente, não há mais dúvidas, ou refazendo aqui a frase, nossa concepção jurídica, né, as nossas leis, é obrigatório que toda criança, para estar na escola, precisa de estar com seu cartão de vacina em dia. Então, isso a gente não tem dúvida. O passaporte vacinal, que inclui agora a vacina para a Covid, ele é obrigatório também. As pessoas precisam vacinar suas crianças para que a gente tenha um ambiente seguro, porque a vacina é uma estratégia coletiva. Eu tenho certeza, né, que as redes sociais, e agora a gente tem toda uma discussão de como regular, né, essas redes, inclusive a história do Spotify, que aconteceu recentemente, né, que tirou os episódios do podcast. Que ficam, né, nessa discussão inteira. Assim, é possível que uma rede... quais são os limites da tal liberdade de expressão? Né? O que eu vou fazer com essa tal liberdade? As pessoas precisam compreender que a nossa vida, né, quando a gente vive em sociedade, a não ser que você viva numa ilha e só tenha você, quando você vive numa sociedade, existem regramentos, existem leis. Toda liberdade, né, já aí desde do nosso conhecido Rousseau, a gente tem um contrato social. Para viver em sociedade, a gente precisa de limitação, a gente precisa de ter ali o arcabouço da lei, que a gente precisa seguir. Então, a nossa liberdade, ela é limitada. Não existe liberdade ilimitada, a não ser que você viva sozinho num planeta que não é esse. Mas viver nesse, você precisa cumprir regras. E você falou do passaporte da vacina. E é mesmo, é uma má vontade intelectual quando a pessoa critica. Mas eu estou sendo obrigado a tomar a vacina. Não, ninguém está falando disso. Você vive em sociedade. Ao escolher não tomar a vacina, você, ao mesmo tempo, está escolhendo a não viver em sociedade. Isso aí. É isso. É isso aí. É muito fácil de entender. Você não é obrigado a tomar a vacina. Sim. Você toma se você quiser, mas se você não tomar, você vai ter Sim. que não Sim. frequentar certos lugares que você frequentava antes da pandemia. Sim, você não pode dizer, por exemplo, eu quero ter a minha liberdade de entrar no meu carro e dirigir sem cinto de segurança. Não tem essa liberdade. Eu quero ter a liberdade de beber e dirigir. Não há essa liberdade. Eu quero ter a liberdade de pegar minha arma e sair atirando. Não tem essa liberdade. Então, quando nós vivemos em sociedade, existem leis que vão limitar a nossa liberdade, porque nós escolhemos viver assim. Nós escolhemos viver em sociedade. Se você escolher viver lá numa ilha, sozinho, só você, aí você pode, né, fazer outras opções, mas para viver em sociedade você precisa se submeter às leis do Estado. Etel, a gente estava falando de pandemia, eu só queria saber de você, um bastidor, porque uma das entrevistas mais fortes assim que eu lembro de ter feito com você nessa pandemia foi ali em abril, quando você tinha dito na sua rede social, eu te provoquei isso ao vivo, você tinha comentado que a situação estava tão problemática, se a pessoa tivesse dinheiro para construir um hospital, ela não teria vaga, nenhum leito, porque não tinha leito. Isso eu lembro que me mexeu muito comigo. Naquele momento em abril, para você também foi o momento mais foda que você falou assim, meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Foi, Felipe, porque ali a gente conhecia muito pouco do vírus. A gente ainda não sabia, né, o que ia acontecer, nós não sabíamos se nós íamos ter tempo para desenvolver a vacina, porque era uma corrida. A gente precisava desenvolver a vacina antes do vírus fazer muitas mutações e mudar muito, porque senão a gente ia ter que começar tudo de novo, né? Então, íamos ter que começar, iniciar todo o processo e mais pessoas iam morrendo. Então, assim,
A gente não sabia o que ia acontecer, era um vírus novo, não tínhamos conhecimento de nada, não tínhamos ideia se íamos conseguir fazer a vacina a tempo, não tínhamos ideia se ia acontecer com o SARS-CoV-2 a mesma coisa que aconteceu com o HIV. Não tínhamos ideia se íamos ter medicamento, se ia demorar muito tempo, né, para ter esse medicamento, para ter algum medicamento. Hoje nós já temos medicamentos efetivos, não temos aqui no Brasil. Essa é uma outra discussão. Olha só, a gente perdeu tanto tempo e dinheiro investido em medicamentos ineficazes, em medicamentos que levaram, como você falou, outras pessoas, inclusive, à morte, né? Muitas pessoas à morte, ou prejudicaram a sua saúde, enquanto nós deveríamos estar brigando pelos medicamentos que são efetivos, que não estão disponíveis no Brasil e que não estão disponíveis no SUS, e que poderia estar salvando a vida de muita gente agora, mas estão disponíveis lá, nos países ricos. Mas a gente teria que estar brigando aqui. E olha, o Brasil, nós já fomos. Eu ia perguntar agora, o Brasil tem uma estrutura vacinal que era para ser referência. Sim, né? O SUS, sim, né? sim. E o Brasil tem uma tradição de Campanha vacinal muito de forte, campanha né? vacinal, de defesa de quebra de patentes em situação de saúde pública. Imagina que a gente já esteve na Organização Mundial do Comércio defendendo a quebra de patentes para os medicamentos contra a AIDS. Do Tamiflu foi uma treta dessa, não foi? Também, Na época também do foi. H1N1? Também foi. Mas aí, rapidamente, houve um acordo com a empresa e eles baixaram o preço. Porque é sempre isso, a briga, né, entre a saúde pública e a economia, o mercado. E você precisa, nesse momento, de brigar para quebrar as patentes, para ter uma produção maior de medicamento, para que esses medicamentos efetivos possam estar ao alcance de todos que precisem. E essa teria que ser a nossa luta. E você não vê isso sendo falado em lugar nenhum, entendeu? Então, assim, a gente está muito atrasado na discussão. Eu queria que você falasse, porque foi morrendo gente muito rápido, hospitais foram sendo lotados muito rápidos e a gente foi tratado com muito deboche e desdém. Na sua condição de pesquisadora, formada numa universidade federal, eu queria que você falasse um pouco do seu sentimento, da forma... Porque se hoje isso daqui está um pouquinho controladinho, houve uma pressão Muito pública muito grande, né? E talvez se não tivesse tido isso, Sem a dúvida. gente estava na merda até hoje. Eu Com queria que você certeza. falasse aquele lance lá do papo. Era para a gente ter sido referência, né? Porque a Pfizer procurou a gente, era para a gente estar num outro patamar. Sim. Queria que você falasse dessa oportunidade que a gente teve de conduzir todo esse problema de uma forma e deu essa tragédia toda que deu aí, quase 700 mil mortos. Bem, os erros, eles começaram antes da vacina, né? Antes, inclusive, do episódio da vacina, ou dos episódios das vacinas. Eles se iniciaram quando o governo, né? E aí a gente começou a ver o desentendimento com a própria equipe, o que acabou levando com que os ministros saíssem, né? Aquilo tudo que a gente acompanhou. Os ministros não ficavam a partir do momento que discordavam ali, né, do presidente, que não tem nenhuma formação em saúde, não tem formação, não tem noção. Não tem educação, não tem formação nenhuma, né? Como ser humano. E acabou aí conduzindo de uma forma muito ruim. Então, a própria ideia é uma gripezinha, as pessoas têm que sair, a economia não pode parar, tem que sair e se contaminar logo para acabar, né? É exatamente o contrário do que nós e todos, né, os pesquisadores, a ciência acredita, porque, na verdade, a ideia você tinha que impedir a transmissão. Quanto mais você vai transmitindo o vírus e as pessoas vão se contaminando, mais você dá chance do vírus fazer mutações. E a gente precisava impedir que ele fizesse mutações até que a gente tivesse uma vacina, né? Então, assim, impedir que grandes mutações ele vai fazer, mas muitas mutações que pudessem criar essas variantes de preocupação que depois acabaram acontecendo. Mas é exatamente o contrário. E aí a comunidade científica falando e acabou culminando, né, com a saída do ministro e aqueles medicamentos que não tinham evidência, que começaram a ser falados. Então, tudo isso, né, os erros foram se acumulando ao longo da condução nefasta, né, da pandemia, que teve ali o negacionismo como eixo principal, né?
E culminou depois com as vacinas, com o A gente episódio... estava tão lascado que em determinado momento tinha gente chamando até o Mandetta de herói. Volta Mandetta, né? Exato. A gente chegou a sentir o cheiro do fundo do poço nessa situação toda. Exatamente, né? exatamente. Morreu mais gente do que a gente acha que morreu? Com certeza, sim. Nós muito provavelmente temos uma subnotificação. Essa subnotificação, ela já a gente chama em epidemiologia, é uma metodologia, né, de excesso de morte, porque a gente analisa toda a morte, por exemplo, por doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, ao longo dos anos, e a gente vê o que aumentou durante a pandemia, que também teve influência aí do vírus. Então, tem metodologias para ver isso, e no final a gente vai realmente saber esses números muito mais aproximados. Você dá muita entrevista, você faz fono? Não. Você tem uma dicção boa. Você tem uma dicção muito boa, viu? Eu queria que, ainda nesse gancho aí da pandemia, o que você acha de político, de gente influente que invadiu e endossou, usando a sua influência, a sua autoridade para poder invadir o hospital, para poder ver se aquela loucura toda estava acontecendo? E também você como enfermeira, queria que como pesquisadora é enfermeira, porque é a sua graduação. Sim. Como que uma enfermeira reage quando vê parlamentares oportunistas invadindo o hospital? Só para dar uma... Olha, Não, você pode fazer toda adendo aqui, porra. Fica até sem palavra, eu fico né? sem palavras. A gente não tem nem adjetivo para classificar, triste. né? Assim, realmente muito triste. É lamentável, e você vê assim a postura desses políticos, né, usando isso, né, para se promover, para fazer campanhas, e infelizmente Gente ganhando. Exatamente, né? Sendo Deu eleito certo, com é isso. isso aí. É um negócio inacreditável isso que nós passamos. E muita coisa ainda vai ter, né? A gente está observando aí agora as movimentações políticas, como que o negacionismo, essas pessoas que tiveram engajamento nas redes, né, viralizaram por espalhar desinformação, estão aí se lançando, né, para as campanhas e fazendo, enfim, se colocando aí. Quando a gente começou a nivelar, baixar o número de mortes, o povo foi voltando ao normal, né? Voltando ao normal, um monte de casa de show lotada, com a expressão da palavra tocar o foda-se. Hoje a gente volta a ter 1.000 mortes diárias no Brasil. Qual é a atual situação em relação ao número de mortes e o que você está vendo em relação à movimentação do carnaval? É só olhar no Instagram aí, casas de shows lotadas, e se falar, passaporte de vacina. Ninguém olha porra nenhuma. Você vai lá em Guarapari, naquelas casas lá, 5.000 pessoas, você acha que o segurança vai... Não vai, isso daí é caô. Carnaval no Sambão do Povo, de 10 mil pessoas. Eu vou chegar no carnaval lá. A gente vai chegar no carnaval. Voltou a morrer mais de 1.000 pessoas. Com esse verão, com essa vontade exagerada do povo rebolar a bunda aí, não sei qual que é. Porra, porque não tem outra explicação. Onde a gente vai parar novamente com isso tudo? Então, eu acredito que nós estamos numa situação muito melhor do que estávamos antes. Então, é importante tem a vacina, dizer isso. pelo menos, Exatamente. Né? Nem tudo está... Temos a vacina e temos o medicamento, aquilo que eu falei. Uma bagunça aqui. A gente só não tem aqui no Brasil, mas a gente já tem medicamento efetivo. Vou falar de novo aqui, porque é importante. O que é um medicamento efetivo? Nós Agora já tem, né, um remedinho temos que você antivirais, isso. Tem os antivirais e tem os anticorpos monoclonais, são medicamentos que foram comprovados, né, que têm uma importante proteção. Na Europa isso já é disponível, Estados né? Unidos e Europa estão aí. E a gente precisa que esses medicamentos fiquem disponíveis, né, aqui para nós no O SUS. que falta para chegar aqui para a gente? Falta vontade política, né? Vontade política, negociação. Os medicamentos não são baratos, mas precisa ter uma discussão internacional de quebra de patentes durante a emergência de saúde pública, né? Porque a gente tem que salvar vidas em todos os locais, não só naqueles que têm dinheiro para pagar. Então, precisamos desse esforço aí, e o Brasil já liderou isso, deveria estar liderando agora essa discussão.
A Organização dos Médicos Sem Fronteiras tem brigado muito por isso, por essa quebra de patentes, a necessidade da gente falar isso. Inclusive, as empresas Merck e Pfizer, que estão com os 2 medicamentos, vamos dizer, mais eficazes no mercado, eles já abriram a possibilidade de ter, durante a pandemia, a abertura das patentes para que fábricas de genéricos pudessem fabricar. Então, a gente precisa de uma negociação e o Brasil precisa de discutir isso e a gente precisa desses medicamentos aqui. Mas eu acredito, então, que a gente está bem melhor. Então, só para dizer isso. Nós, muito provavelmente... Aí veio mais, né? A gente está melhor, mas... Mas, porém, contudo, entretanto, todavia... Isso. Aquele mesmo princípio do início se aplica agora. Quanto mais a gente for transmitindo a doença, mais a gente vai dando chance para o vírus fazer mutações. Ficar repaginado. Exatamente. E o vírus, obviamente, ele quer sobreviver. Então, ele está sendo, eu digo assim, o vírus está cumprindo maravilhosamente o papel dele. Está no propósito dele, tá, né? Mas ele está certíssimo. Nós é que estamos errando vergonhosamente, mas o vírus está seguindo, né, o padrão muito, muito bem dele. Etel, mas não é burrice dos empresários, da galera do laboratório farmacêutico? Poxa, eu vou conceder medicamento e vacina para a Europa, para os países mais ricos, Estados Unidos, Canadá, Brasil, que está com dinheiro para comprar, e deixo os africanos, as mínguas e outros países mais pobres. Só que, como você falou agora e anteriormente, o vírus precisa sobreviver e ele cria ali possibilidades para continuar. Sim. Atendendo o propósito dele. Então, isso não é burrice? Você vacinar parte do mundo, deixar a outra parte desguarnecida, como dizia minha avó, é tampar o santo com o outro, né? Sim, totalmente. Se a gente se lembrar aqui, antes da variante Delta, a vacina ela era muito eficaz contra infecções leves. As pessoas vacinadas, elas não quando se infectavam, não tinham sintomas, não transmitiam. Então, a vacina estava muito bem. Aonde que a Delta surge? Na Índia, que não tinha vacinação, estava com 3% de vacinação. Então, ali a transmissão super acelerada, surge a Delta, e a Delta muda o jogo. A variante Delta acaba levando a efetividade da vacina, em termos de infecção leve, lá para baixo. E aí, mesmo os vacinados acabam se infectando, tendo, mesmo que desenvolvendo uma doença mais leve, ainda temos uma efetividade alta para doença grave e óbito. Mas para doença leve, teve uma diminuição com a variante. O que é bizarro nisso, né? Porque na Índia se concentra as maiores fábricas de vacina. Então, a gente está falando com uma população morrendo, enquanto no mesmo espaço está produzindo vacina para os europeus. Pros outros. Exatamente. É muito... É surreal. É muito triste. E essa sempre foi a briga da OMS, né? Sempre falando isso. Não adianta os países ricos vacinarem, enquanto os que não têm dinheiro estão aí sem se vacinar. Mas demorou muito, né, para que os países ricos entendessem, para que começasse a doar as vacinas, enfim, demorou muito. E a gente está chegando agora a 55% da população mundial vacinada, quer dizer, ainda é muito pouco. A gente precisaria ter muito mais para a gente controlar essa pandemia. Mas é assim que nós estamos. Eu acabei não respondendo totalmente a pergunta sobre carnaval e aí, todas essas coisas. Agora, o carnaval vem aí, provavelmente vai ter o desfile, né? O que vai acontecer depois disso tudo? Não sabemos. O que eu acho importante a gente informar agora, né, para as pessoas que já estão vacinadas, nós estamos vendo agora as internações, elas estão se concentrando muito mais nas pessoas não vacinadas, inclusive crianças que não estavam vacinadas, né, nesse momento. Mas nós ainda temos pessoas vacinadas que estão se internando. Quem são essas pessoas? E é isso que a gente precisa compreender para proteger mais os mais vulneráveis, né? São aqueles que são idosos acima de 70 anos, principalmente acima de 80. São pessoas que têm alguma outra doença que vai ter uma imunossupressão. Então, por exemplo, eu tenho 19 anos, meu pai... ou minha mãe tem um transplante, essa pessoa tem que ser protegida. Eu não posso sair por aí pelo carnaval fazendo o que eu quiser e voltar para casa para contaminar essa pessoa, porque ela está vulnerável. Então, a gente precisa agora, na hora de tomar as nossas decisões, pensar nos vulneráveis que estão próximos a nós, ou, por exemplo, nem na sua casa, você trabalha com um colega
está fazendo tratamento contra o câncer ou acabou de sair de um tratamento contra o câncer e divide a mesa, está numa mesa próxima a você, a gente precisa, é aquilo que a gente fala desde o começo, né? A gente precisa ter essa noção de solidariedade, né? de sociedade. Do básico, de olhar para o outro. De olhar para o outro. Então, não é só sobre mim. Quando nós estamos numa pandemia, que é de um vírus respiratório, que está aqui, né, no ar, no ambiente, os meus cuidados, eles não refletem apenas na minha vida, mas eles refletem na vida do outro. E a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla para que as pessoas compreendam isso. Até te incomodou o silêncio do Conselho Federal de Medicina sobre o fato de cloroquina, ivermectina, ozônio no reto, porque eu andei acompanhando através das redes sociais e vi pessoas sérias cobrando, porque Com uma certeza. coisa é o tio no WhatsApp, Claro. né, que não tem conhecimento nenhum. Agora, o órgão máximo de medicina se calar durante todo esse período e a gente vendo gente morrendo porque estava tomando remédio de verme e remédio de piolho, te incomodou isso? Olha, São colegas pesquisadores essas iguais. pessoas, eu acredito e eu espero que elas sejam julgadas, porque isso, para mim, foram ações criminosas. Em nenhuma outra vez na história nós vimos isso. Eu sou enfermeira. Se eu usasse as minhas redes sociais, pegasse um medicamento que não é utilizado para aquilo e eu fizesse propaganda como foi feita pelo presidente, eu seria processada. Pô, aquele negócio com avestruz, uma ema do Eu, lado, né? exa- porra eu foi seria aquela? processada pelo Conselho Federal, Esses porque eu caras não parece sou que médica. tomaram o LSD que o Beatles tomou quando estava fazendo aquele disco. E ela submarina. Porra, pelo amor de Sim, Deus. sim. Porque é muito impensável. grave alguém receitar um medicamento e isso fere, inclusive, né, o juramento. o juramento e a questão do que é do médico, né, da médica, que só eles podem fazer. Então, qualquer outra pessoa seria processada, né, que não fosse Você da medicina. acredita que essas pessoas, talvez depois da gestão do presidente Bolsonaro, até mesmo o presidente Bolsonaro, ele seja punido por algum órgão, mesmo que não seja daqui do Brasil? Eu espero que sim. Porque isso é absurdo. Eu espero que sim. Porque nós vamos precisar, como sociedade, né, revisitar isso que está acontecendo e as pessoas que fizeram ações que são legalmente e moralmente erradas, elas precisam ser punidas, até para a gente ensinar as próximas gerações. Oi, Theo, a gente estava falando agora há pouco, né, de fake news, de negacionismo, de extremismo. Agora veio o nome desse inominável aí na roda de novo. Passou aí, mano? Esse negócio de beber Você já recebeu ameaça dessa galera? Pergunto isso porque eu, como jornalista, já recebi. O Átila, que é um companheiro seu de pesquisa, teve o Conect SUS dele invadido. Você chegou a passar por algum constrangimento desse? Sim. Como é que foi? Se você puder contar? Principal foi... Sempre tem, né, alguns mais agressivos, né, os haters aí, mas de forma muito, vamos dizer, muito contundente, a época que quando eu estourei a bolha aqui do Espírito Santo, num tweet que eu fiz, eu, na verdade, escrevi que aquele plano nacional de vacinação que estava com o nosso nome, a gente não conhecia, né? A gente desconhecia, tinha sido enviado ao STF como se nós tivéssemos escrito e nós não tínhamos visto. E ali foram 3 dias assim de muitos ataques, O que essa galera falava? muitas ameaças. Como é que era isso? São coisas assim horríveis, né? Porque as pessoas não discutem as ideias, né? Elas querem que você morra, são coisas assim, né? Quando você começou a defender o fechamento do comércio, essas coisas, eu deduzo que deve ter sido também um período complicado, né? Foi, mas foi menos. Eu acho que talvez, né, aqui no Espírito Santo, até porque as pessoas já me conheciam, né, antes de Covid,
tivesse um limite maior, mas quando isso abriu, né, assim, para o Brasil, os ataques foram muito grandes. Eu fiquei assim uns 3 dias com muito ataque, inclusive os colegas da UFES, da comunicação, começaram a monitorar ali meu tweet, né, para poder ver aquele específico, né, se assim, se tinha alguma coisa de maior gravidade, né, porque claro que tem muitas palavras, né, mas aí, né, e aí foram 3 dias bem difíceis No do Twitter ponto de também vista você toma pessoal. muita porrada, né? Uhum. Eu lembro uma vez que você postou Sim. lá sobre esse episódio da UFES e, porra, gente que nem vive, né, a realidade universitária, não sabe como é que é, aí vai e comenta assim embaixo, quem lacra não lucra. Porra, meu irmão, vai meter esse papinho, por cima, né, mulher pesquisadora, cientista, camarada que nunca viveu uma realidade, quem não lacra não lucra. Você toma muita bordoada também por se posicionar, né? Por Muita. ser uma mulher feminista, por ser... Mas uma coisa diferente que eu acho, eu tenho muito mais, vamos dizer assim, seguidores e feedbacks positivos que negativos. Então, assim, muito mais. Então, isso foi uma coisa também bem interessante, né, desse momento que a gente está vivendo, porque acabam também vendo assim, nossa, olha, eu acho que eu estou no caminho certo aqui, isso está dando certo, porque muitas pessoas assim agradecendo, porque mudaram o que iam fazer depois que me ouviram, que aquilo de certa, né, mudou, assim, ajudou a passar por aquele momento, ajudou a tomar as decisões. Então eu tenho muito mais feedback positivo, e isso eu acho que bem importante. Acaba assim dando o equilíbrio, né? Vamos fazer o melhor. Poca ou não Poca, Chicarinha? Vamos lá, vamos puxar, vamos. Quadro Poca Poca ou não poca? Poca ou não poca. Então, Etel, para contextualizar para você e para quem está nos assistindo, Poca ou não Poca já é um quadro que tem lugar cativo aqui no Pode Pocar, e a gente lança palavras-chave para o convidado e ele diz se poca ou não poca, mas o pocar aqui, o verbo é no sentido positivo, não pejorativo. Tá bom. Pode puxar. Pode puxar? Eleições da UFES 2019. Pocou ou não pocou? Pocou. As eleições pocaram. O problema foi depois, né? O problema foi depois. A treta que veio depois, né? Depois. Negacionismo, Poca ou não Poca? Não poca. Por quê? Negacionismo é algo que a gente precisa riscar, né, do nosso dicionário. Nós precisamos afastar essas pessoas, deixar de dar voz a pessoas que desinformam, que falam mentiras, porque o negacionismo é uma mentira, é o espalhamento de mentiras. A gente tem que falar a palavra correta. E são pessoas, como você bem colocou, ou são mal intencionadas, de caráter bastante duvidoso, né? Ou são pessoas que realmente são desinformadas. A gente precisa se informar nas fontes. E a ciência é que vai nos tirar e está nos tirando dessa pandemia. Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ou não, Queiroga, poca ou não poca? Não poca. Por quê? Por que o ministro não poca, Etel? Então, o ministro tem tomado decisões bastante ruins, com caráter, inclusive, eleitorais, né, com intenções eleitorais. E, para mim, alguns episódios que ele tomou posições equivocadas, mas o último que eu acho bastante emblemático, foi a vacinação de crianças, e que ele não só espalhou desinformação, ligou efeitos adversos que não estavam verificados como se fossem causados pela vacina, e desestimulou a vacinação infantil. Então, para mim, ele cometeu crimes importantes, e eu espero também que ele pague, que a história cobre dele e que a lei também e a justiça. Amém. Carnaval 2022, Poca ou não Poca? Pois é, não vai pocar, né, gente? Podia esperar mais um pouquinho, né? Aguentar o facho. Vamos esperar um pouquinho. Eu penso que abril aí a gente vai estar melhor, se nada de muito diferente acontecer.
Mas Abriu nós meu vamos, aniversário, nós vamos ter, agora nessas 2 últimas semanas, essa semana, né, última semana de fevereiro, a média móvel de mortes vai chegar, porque a gente não chegou à média móvel de 1.000, porque a gente está com alguns dias de 1.000 ainda, mas nós vamos ter aí muitos dias com Mas mais é de 1.000 triste mortes. voltar a morrer mil pessoas por dia, por causa de uma coisa que podia ser evitada. Exatamente. Então, eu espero que, passando esse final de fevereiro, em março, que a gente ainda vai ter mortes, abril a gente vai estar um pouco melhor. Mas aí vem o inverno, então tem uma preocupação aí com os idosos, principalmente nesse outono e inverno chegando. Valorização salarial dos profissionais de saúde, poca ou não poca? Poca, precisamos muito de valorização. Infelizmente, nós vimos que só o trabalho aumentou, né? O salário mesmo, nós estamos aí, principalmente com o salário da enfermagem, que foi votado, teve um aumento, mas na prática... Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Você acha vendo a briga aí, acha que muitas passa? empresas. A gente fez essa pergunta para o Contarato, se não me engano, foi o Schneider que fez. Você acha que passa na Câmara a PL da enfermagem? Porque já está rolando um lobby da Dos saúde hospitais privada, privados. dos hospitais privados, que se aumentar o salário do técnico, por exemplo, vai ter que demitir. Porque agora vai ser um lance mais político, né, do que de classe. Agora é briga na Câmara. Para quem vai fazer lobby para a iniciativa privada e para quem não vai. Como é que você acha que vai acabar isso? Olha, eu espero que acabe com a valorização dos profissionais, com o aumento, porque não adianta as pessoas falarem que valorizam, baterem palmas, né, irem para as varandas, fazerem muitos eventos, manifestos, se o salário da pessoa não dá para ela pagar as contas, não dá para chegar ao fim do mês. Então, os técnicos de enfermagem, principalmente no Brasil, ganham salários totalmente incompatíveis com a jornada de trabalho, com a qualificação, com o que eles precisam fazer. E a gente precisa valorizar esses profissionais, porque senão daqui a pouco nós não teremos profissionais que queiram seguir a carreira. Isso é perigoso. Eu vou ser escrachado, mas desculpa. Quem que sai, né, feliz da vida, ganhando um salário que não merece, para ir, no caso do técnico de enfermagem, com todo o respeito que eu tenho com os técnicos. Sim. Mas é para limpar, por exemplo, as fezes de um paciente, que não é nada dele. Então, só por isso já deveria ter uma puta de uma valorização em torno dessa categoria. Porque todos nós, um dia, precisaremos dessas pessoas, precisaremos desses profissionais. E se nós não valorizarmos agora... E quem cuida desses profissionais? Como é que está a saúde mental dessa galera toda, né? Exatamente. Imagina, 2 anos, num estresse enorme, né? Trabalhando turnos com exaustão. Então, a enfermagem, ela merece a valorização, e a valorização, nesse momento, significa salário compatível com a carga de trabalho. Chicarino, vamos encaminhando? Tem que liberar a professora, tá? O último Poca não Poca, polêmico, Eleição 2022. Numa virtual... Não, sem trepidar. Segundo turno, Lula ou Bolsonaro? Lula. Por quê? Porque, acho que não precisava da explicação, porque nós temos um parâmetro de comparação. O Lula enfrentou várias epidemias, enfrentamos pandemias, e nós tivemos no controle das ações do país, pelo menos o segmento da ciência, investimento onde era necessário e compra daquilo que era importante para a população nesse momento. E eu só estou comparando a saúde, tá? Não estou falando mais nada, porque se a gente comparar, né, educação, todas as áreas vão ter parâmetros muito diferenciados. Pô, o cara colocou um fuzil nas costas do Zé Gotinha, mano. Você tem ideia que o cara colocou um fuzil na mão do Zé Gotinha. O Zé Gotinha é o amor das crianças, o cara colocou um fuzil na mão do Zé Gotinha. Quando era criança que tinha aquela pistola desse tamanho para poder vacinar. É verdade. Isso é dessa época, verdade. né? Uhum. Ô, Etel, que ponto chegamos antes? A gente nem escolhia qual banda da bunda a gente ia tomar a vacina, porque a tia da enfermagem não perguntava qual vai, ela já chegava e pá! Agora o pessoal quer, Antes da gente encerrar, eu só queria que você reforçasse que pessoal, querendo ou não, um ou outro está indo vacinar. Semana passada eu fui tomar a 3ª dose e o posto estava lotado, estava cheio.
que mesmo as pessoas com a dose de reforço, é importante a gente evitar determinados locais, e se assim o for, utilizar a máscara, Sim. utilizar sempre o álcoolzinho, manter aqueles mesmos cuidados que a gente mantinha há quase 2 anos. Exatamente. A gente precisa, nós ainda estamos na pandemia, então é importante a gente terminar falando isso. Ainda estamos sob um decreto de pandemia. Isso significa que aquelas medidas de prevenção precisam ainda ser seguidas, como você falou, né? Usar máscara, estarmos vacinados com as doses necessárias, porque hoje a gente já tem a 4ª dose para os imunossuprimidos, então pessoas que estão tratando contra o câncer, pessoas transplantadas, pessoas que tomam altas doses de corticoides, pessoas que têm HIV/AIDS, pessoas que têm alguns problemas que precisam de tomar medicamentos que diminuem a imunidade. Então, essas pessoas já estão elegíveis para a 4ª dose. E agora a gente discute a 4ª dose para os idosos. Alguns estados já começaram, o Ministério ainda não sabe se vai fazer, alguns países já fizeram, né, como Israel. Já está acontecendo a 4ª dose, né? Já está acontecendo, porque nós estamos vendo que, com o tempo, como as variantes mudaram muito, a gente vai precisar revacinar. Muito provavelmente a gente vai caminhar para uma vacinação anual. Eu ia te perguntar isso agora também. Vai ser igual da gripe, né? Que a gente tem que tomar de Muito provavelmente sim. E a gente vai ter que remodelar as nossas vacinas. A da febre amarela dura 10 anos, que eu sei, né? Mas não é um vírus como esse nosso, esse do SARS-CoV-2, que ele é mais parecido com a influenza, que ele faz muitas mutações. Bom, a pandemia ela ainda está decretada. Isso. Isso vai acabar? Vai acabar. Vai acabar. Então, isso é a certeza que a gente tem. Como todas as pandemias do passado, essa também vai acabar. A gente vai observar aí, com muita atenção o que está acontecendo na Europa agora. Europa, principalmente, ela está... se tudo der certo no verão deles, né, primavera, verão deles agora, se não surgir nenhuma nova variante, é possível que a gente caminhe aí para uma mudança de fase. A gente saia da pandemia e vá para uma endemia. Isso vai depender do que vai acontecer nos outros lugares do planeta. E aqui também. O papo foi legal, Ethel? Gostou de estar aqui? O que você achou? Como é que foi a experiência? Foi uma experiência maravilhosa. Quero agradecer a vocês a oportunidade de estar aqui, poder falar um pouquinho e contar essas muitas histórias. Bailarina Ethel, muito obrigado pela sua presença. Obrigada. A gente está em março, mês da mulher, então parabéns, você é uma referência para as mulheres, uma referência de mulher dentro da ciência, e a gente deve muito a você. Acho que tem muita gente que está viva hoje, não só no Espírito Santo, mas em outros estados, porque você tocou o coração dessas pessoas através das diversas mídias que você ocupou nesses 2 anos de pandemia. Muito obrigado, eu tenho um puta de um orgulho de ter você sentado aqui, pela referência que você é como profissional e como ser humano. Obrigado. Obrigada. Eu também só tenho a agradecer por você ter aceitado o nosso convite, sem questionar, tirou o seu horário muito corrido para poder vir aqui bater um papo mais leve, no entanto, também técnico, né? Eu fico feliz quando conversa sem trepidar. Você está vendo que a gente já está ficando mais soltinho, que aquele nervosismo inicial. Está saindo mais legal. Mas a gente fez uma prova de fogo que foi o primeiro com o governador, então ali foi o... Pá! Exatamente. Ali eu estava bem nervoso, deixei claro para ele, deu uma trepidada aqui porque eu estou nervoso. Mais uma vez, viu, Ethel, obrigado. Obrigada. Aí por você ter comparecido aí. Então é isso. Meu povo, o papo foi esse. Ethel Maciel, bailarina, tuiteira, cientista, PhD. Enfermeira. Procura ela lá nas redes sociais, está aparecendo aqui o @ dela. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. A gente pede aí para você se inscrever no canal, você curtir esse vídeo. Como você viu aí, foi uma conversa muito técnica. Então, manda aí para aquele seu tio negacionista, para aquela sua tia que fica mandando mensagem torta e mentirosa lá pelo WhatsApp. Essa conversa aqui muito proveitosa. Então, viu? Obrigado aí mais uma vez pelo carinho e pela audiência. Tamo junto. É isso aí, até semana que vem. Pode